Pronto. Estamos lá. Perfeito. Obrigado, Francisco. Tudo bem? Nossa, que beleza. Olha, estou feliz aí com vocês, hein? Vamos seguir, então, nosso... Agora, gente, nós vamos iniciar o roteiro 4. Nós vamos falar um pouquinho de detalhes sobre a união da alma e do corpo, né? Então, o roteiro 4, ele tem o nome da união da alma e do corpo, processo reencarnatório. A gente vai estar falando a respeito disso. Isso aqui vai suscitar um outro assunto muito polêmico, tá? Quando eu falo de união de alma e de corpo, que assunto vocês acham que nós vamos chegar hoje? Aborto? Ah, é o famigerado aborto, né? Então, se a gente for falar de aborto aqui, nós vamos ficar umas 3 semanas falando de aborto, tá? Então, nós não vamos falar de aborto, mas uma das respostas que nós vamos ter aqui, né, em relação ao aborto, tá? Então, quem quiser depois tirar suas conclusões, pode tirar, né? A gente até pode falar um pouquinho sobre ele, é claro, né? Mas a gente vai estudar ele depois com maior vigor, mas não tem como, né? Você falar da união da alma e do corpo. Vocês vão perceber que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos ler hoje, vamos ver se é essa aqui, a 344, tá? Quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão aí. A gente vai seguir entre o roteiro, tá? Quem tiver com o PDF aí do roteiro, vai lá para a página 200 e pouquinho. Ah, que legal, o meu computador caiu aqui, mas o telefone não, isso é muito bom. Então vamos lá, vocês vão acompanhar pelo roteiro, tá? Página, peraí que eu já falo para vocês que página que está lá no roteiro, 237, tá? Quem tiver no PDF do roteiro, né? Mas vamos lá na pergunta 344 do Livro dos Espíritos. União da alma e do corpo. Da parte segunda, né, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Como a gente já tinha falado, a doutrina espírita é a única que tem isso. A ciência vai descobrir daqui uns 1.000, 1.500 anos, né? Nós já estamos tendo a informação quente aqui agora, para a gente já compreender como é que a gente vem para cá, né? Como é que eu vou, né, me situar se eu não sei como é que é o processo de reencarnação, né? Então ele faz a pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Aí é a resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, ela começa na concepção, ela se completa no nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Aí é poético aqui o fechamento, né? Espiritismo também é poesia, né? Então é a hora que o grito é a hora que se anuncia que ela se conta no número dos vivos e ganha o seu CPF agora também, né? E dos servos de Deus. Então, não tem dúvida, né, gente? Mas até 3 semanas, até 8 semanas, até, né, que a lei do aborto está querendo arrumar um jeito de permitir, né, que esse crime seja cometido. Ah, não, ainda não é isso, não é aquilo, não tem. Concebeu, já tem um espírito conectado àquela célula, né, para que ele possa fazer a, a formação daquele corpo, né? Então, o corpo só se constrói se um espírito tiver ali conectado, né, por algum tempo, né? Claro que o espírito pode abandonar o corpo e aquele feto que está em formação de um corpo, ele deixar de existir, que são os abortos espontâneos, né? Acontece bastante isso, né? É natural que aconteça, de alguma forma ou de outra, e quando não é para vingar, depois, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver que tem espírito que arrega, né? Ele fala, não, não vou não, eu desisti, o negócio aí está meio feio. É claro que nós vamos ver que ele não tem essa consciência plena, né?
Mas ele pode, sim, né, recusar ou falar que não quer vir, né? Mas isso depois a gente não é todo o caso, né? A gente vai perceber que não é tão simples assim, né? Então tá claro para todos aí, então a concepção é o momento em que há a conexão do espírito com o futuro corpo, né? A formação daquele corpo, né? Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, esse laço vai se apertando, ele vai tomando conta, né? Isso aí vocês, quando fizerem os estudos mais aprofundados de perispírito, né? Então nós vamos perceber que a formação de cada órgão, de cada estrutura nossa, ela vai sendo conduzida também pelo perispírito. A gente já falou isso aqui, se não falou, o problema de memória minha mesmo, né? Se a gente traz uma marca no perispírito de experiências passadas traumáticas, que a gente feriu esse perispírito, e a forma mais simples de ferir isso é através do suicídio, né? Ou consciente ou inconsciente, né? Então, meu estômago, vocês já ouviram falar, lá em Minas fala muito isso, o cara tem estômago fraco. O que é um cara de estômago fraco? Ele entra no carro com você, você dá uma freada forte, ele fica enjoado. Vocês já andaram com uma pessoa assim? Tem gente que tem estômago fraco, ela não, qualquer coisinha, o estômago dela embrulha, né? Possivelmente, na formação daquele órgão do estômago, ela teve alguma coisa trazida de vidas e experiências passadas que estava no perispírito dela e aquele órgão dela ficou meio assim sensível, né? Ou se ela cometeu algum tipo de suicídio inconsciente, né? De qualquer forma. E geralmente os suicídios inconscientes têm várias formas de acontecer, né? E geralmente, assim, a gente ainda por ser um espírito imperfeito, a gente abrevia a nossa vida terrena de uma forma ou de outra, né? Então, quais são as formas que a gente já viu de abreviar a vida, né? Então, você dorme pouco, você não come direito, você é uma pessoa ansiosa e fica querendo fazer o que tem que fazer daqui 3 semanas, você já está preocupado agora, né? Aí você vai desestabilizando toda a sua estrutura, né? Aquele equilíbrio, né? Isso é tão importante, gente. Foi uma das passagens que Jesus nos deixou, né? Falou assim: olha, a cada dia segundo a sua preocupação, a cada dia basta o seu mal. Então, se foi um objeto do mestre deixar uma mensagem explícita para nós, é que a gente tem que lidar com essa ansiedade, né? Então, Jesus já falou assim, cara, vai devagar, né? Preocupa a cada dia. Não fique sofrendo por antecedência por coisas que nem podem acontecer. E a Uma, gente... Oi, pode falar. uma pergunta é esses transtornos mentais em geral, se a gente tem algum tipo e trata ele, então a gente tá fazendo certo. Sim, o transtorno mental é para ser tratado, com certeza, né? Eu, Você tem que é, fazer o tratamento, né? eu sou, Porque eu são sou, eu sou bipolar, então eu trato com psicólogo e psiquiatra e remédios, né? perfeito, é o caminho certo, É o caminho né? certo. Ok. Só pra... Certo, com certeza, né? De fazer o tratamento necessário. E todos nós, né? De uma forma ou de outra, né? Quando a gente fala em saúde, né? Hoje a doutrina nos mostra isso, né? Que todas as mazelas que a gente tem no nosso corpo físico, eles são provenientes da nossa mente, do nosso estado espiritual, né? A pessoa fala, mas tudo, até uma gripinha, até alguma... Sim, né? São desequilíbrios que a gente traz através do pensamento, aquilo vai nos desestabilizando e o nosso corpo ressente, né? Porque as nossas células são vivas, são energia, elas estão conectadas no nosso ser, vocês percebem que elas são tão conectadas que o desenvolvimento desse corpo foi orientado pelo nosso psiquismo, quando a gente se conectou a ele, né? Então a doutrina vai nos mostrando isso, né? Que toda aquela formação celular que a gente teve para poder reencarnar, ele foi conduzida também pelas nossas energias perispirituais e espirituais, né? Mas vamos continuar aí no nosso. Vamos para a pergunta seguinte agora. Deixa eu ver aqui. Então, tá tudo bem? Aqui, eu vou seguir um pouquinho pelo tomo, porque ele vai trazendo, ele vai dando umas pinçadinhas aqui que a gente, que é bem interessante a sequência que ele está trazendo aqui para a gente, né? É,
E o que que acontece, gente? A gente, quando está lá no plano espiritual, a gente está consciente, né? Aí tem o planejamento reencarnatório. Suponhamos que a gente seja um espírito mediano, que é o nosso caso, né? Nós não estamos nem lá para o mal, nem lá para o bem, né? A gente já conseguiu dar um pitaco no nosso planejamento reencarnatório, a gente já conseguiu escolher algum tipo de prova, né? Porque a gente já tem um pouco de consciência. Então, a partir do momento, ó, é amanhã que você vai começar o seu processo reencarnatório. Não quer dizer que a concepção vai ser amanhã, né? E já vai te preparando, né? Ó, é igual como você vai fazer uma viagem, começa a arrumar a mala, né? Eu começo a ajeitar as coisas que vão ficar, o período que eu vou ficar ausente, eu me despeço dos amigos, né? Assim, quando a gente vai fazer uma viagem um pouquinho longa, né? Então você falou, oh, fulano, daqui a tanto tempo eu estou de volta. Então você fala, ó, oh, eu vou dar uma sumida aí, mas daqui a pouco eu estou de volta, né? E aí a gente vai se organizando, e quando chega o momento de ir para a rodoviária, né? Agora mais chique, eu vou para o aeroporto, né? Eu vou entrar na sala de espera. Então, aí o que, que acontece, né? À medida que você vai entrando para a rodoviária, para o aeroporto, sala de espera, vai tendo um adormecimento espiritual para você entrar naquele estado de infância e de desenvolvimento do corpo, né? A gente fala que é um estado de dormência do espírito, né? Que ele já sabe que aquilo vai ser muito importante, né? Porque a viagem da reencarnação é uma coisa bem séria para nós, a gente já sabe disso, né? Que a oportunidade, tem todo um planejamento, tem todo um investimento, tem toda uma conjuntura de pessoas que vão te receber. Então, é uma série de compromissos, né? Não é uma coisinha, né? Então, a gente já sabe da importância que é isso, e nesse processo a gente já está imbuído disso, a gente já sabe o que vai acontecer, e nós vamos ficar aí. O que nós estamos estudando agora, nós vamos, para a gente adquirir a consciência plena, a gente vai demorar 15 anos quase, né? Que é o processo do momento que a gente fica intrauterino. Então, antes do intrauterino, a gente já começa a sofrer um processo de adormecimento espiritual, né? A gente vai diminuindo um pouquinho a nossa atividade, vai entrando em introspecção, né? Possivelmente já refletindo sobre o que a gente vai ter que passar, né? Que a gente já... Tô pondo assim, quando a gente tem consciência do que a gente vai vir fazer, né? Aí vocês vão falar assim, ai, Paulo, mas aquele cara que está todo lá, todo desequilibrado, e não é assim, né? Esse cara a gente já estudou anteriormente que se o cara está muito desequilibrado, o processo é um pouquinho diferente, é um pouquinho compulsório, né? Às vezes ele não está nem com equilíbrio, aí o pessoal tem que dar um sossega nele lá, dar um adormecimento nele no espírito, para ele poder chegar onde tem que ir. Às vezes ele não quer também, né? Então, aqui, o que eu estou falando assim é um processo mediano, né? Que o espírito já reconhece a importância, já participou um pouquinho do processo, então ele já vai se conscientizando e vai se preparando e vai tendo aquele adormecimento, aquele momento de reflexão, e aquilo vai trazendo a ele um adormecimento, né? E aí ele vai se aproximando lá do lar dele, né? Os espíritos protetores incumbidos de acompanhar o processo de reencarnação vão direcionando ele, aproximando ele da família. A família já sabia que ele reencarnaria, né? De uma forma ou de outra, né? Aí ele vai entrando nesse processo de adormecimento, meio de perturbação, né? Aí vai começar a falhar um pouquinho a consciência, porque quando ele está nesse processo já de estar sendo conectado ao óvulo, né, e ao espermatozoide, nós vamos depois ter uma descrição um pouco mais detalhada disso, ele já está mais inconsciente. Então, ele vai participar do processo, mas por experiência de várias reencarnações, e psiquicamente nós somos preparados para isso, né? Um automatismo que a gente aprendeu lá no reino vegetal, no mineral, no vegetal, no animal, né? Então, é um processo que a gente já conhece, né? E já participa dele já animicamente, né? Então, a gente já tem no nosso sistema operacional isso aí para a gente poder reencarnar, né? E aí a gente vai adormecendo, nós vamos ficar lá dentro do útero 9 meses, lá totalmente apagadaço, né? Quando a gente desperta, a gente vai passar 7 anos ali da infância até os 7 anos fazendo as conexões físicas, que ainda não estão todas prontas. A gente está sendo acoplado ao corpo para poder ter equilíbrio, para poder ter toda a mobilidade, o raciocínio, a fala, a audição, né? Tudo aquilo que o pessoal que estuda saúde aí sabe desse processo aí, né? Processo psíquico, né? Mas a gente só vai readquirir mesmo a nossa consciência como espírito na adolescência.
Então, são 15 anos aí, mais ou menos, né? É claro que, à medida que a gente está evoluindo, a gente já pode perceber isso, a precocidade das crianças, né? Então, elas já estão avançando, porque tudo evolui, né? Então, a tendência é esses tempos serem diminutos, né? À medida que a gente for evoluindo materialmente e moralmente, esse tempo da reencarnação, a tendência dele é ser mais encurtado, né? E aí as crianças já adquirem, talvez um pouquinho antes da 12, 13 anos. Né? Bom, eu saí de casa para estudar fora com 13 anos de idade, né? Então, se eu não tivesse pleno da minha concepção, eu tinha me lascado na rua, lá morando em República, e numa cidade a 800 quilômetros distante da minha mãe e do meu pai, né? Então, com 12, 13, você já está, mesmo eu que sou da geração lá do um tempinho atrás, né? Você já está lá preparado. Imagine hoje uma criança com 12, 13, né? Em termos com a internet, ela conhece muito mais coisa do que a gente conheceu quando a gente era adolescente, né? Não tem comparação, né? O acesso que você tem à informação hoje é absurdo, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Ainda tem todo esse estado, né, de preparação para a gente estar plenamente consciente do que a gente está fazendo aqui, né, da nossa personalidade, de nós mesmos, né, como espírito, para se manifestando, né? Então, tem todo esse período aí de preparação. Então, vamos para frente aí, pessoal. Então, aqui ele vai nos relatando, né? Esses laços se estreitam cada vez mais à medida que o corpo vai desenvolvendo. Nesse momento, o espírito sente uma perturbação, cresce, que cresce sempre ao aproximar-se. Ao aproximar-se a data do nascimento, ocasião que ele torna completo, perde a consciência de si e não recobre as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. Eu vou ser bem sincero com vocês, gente. A nossa consciência também de vidas passadas, ela não é assim, sabe? Não é porque você está lá no plano espiritual que você consegue lembrar de todas as vidas passadas suas. Assim, nossa, Paulo, que informação é essa? Né? É porque a misericórdia divina é tão grande, porque às vezes a gente tem tanto débito, e se a gente for lembrar de tudo, a gente não sai do lugar, né? Então, claro que o famoso inconsciente que tem na gente hoje encarnado, tem um inconsciente no plano espiritual também. Que aí fica lá, tá dentro da gente aquela experiência negativa, aquele débito, né? Ou aquela coisa que a gente precisa se acertar com a lei divina. Mas aí você tem até um esquecimento no plano espiritual para que você também comece a trabalhar passo a passo, coisinha a coisinha que você tem que melhorar. Então, o Criador é tão bondoso que ele fala, não, cara, não vou deixar você lembrar de tudo, nem no plano espiritual. Fica na sua aí, porque isso aqui já está bom para você. Você vai vencer essa etapa, depois se você estiver mais forte, aí eu vou te mostrar mais coisa, né? Aí, e da mesma forma, quando a gente vem para cá, né? Então, a gente tem um esquecimento do passado para poder vir na encarnação e trabalhar aquilo que eu já falei para vocês, né? No nosso plano reencarnatório, geralmente, os espíritos, se a gente não tem maturidade para isso, eles falam assim: você vai melhorar isso aqui. Nossa, mas eu queria melhorar isso, eu estou devendo para fulano, para o Beltrano, para o Ciclano. Não, calma. Você vai melhorar isso aqui. Mas só isso? Não, não é só isso. Se você melhorar isso aqui, você já deu um passo enorme, ok? Ok. Então, geralmente é assim, tá? Então, a gente segura aí a onda, né? Porque nós estamos vendo um monte de coisa e nós temos que descobrir, né? Nos tentando conhecer melhor o que naquela encarnação mais nos afeta, né? Em termos de orgulho, de egoísmo, né? Algumas coisas que nos incomodam, né? Aí, se a gente descobre isso, a gente começa a investir naquilo, né? Mas para investir naquilo, a gente tem que fazer um trabalho de viagem interior, né? Mas vamos à frente, gente. Se eu começar a falar muita coisa aqui estranha, vocês podem me cortar aí, tá? A gente acaba se empolgando nesses assuntos aí e acaba saindo um pouquinho do roteiro, né? Mas vamos lá. Então ele vai. é, Aí ele fala assim, continuando aí, né? A união então é completa quando ele nasce, né? Começa a respirar. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, são as crendices, as fantasias que a gente tem, né? Ah, mas o espírito formou aquele corpo, pode ele sair e entrar outro? Não pode, gente, isso não existe, tá?
Então, se ele formou o corpo, se ele largar o corpo morre, tá? Não tem troca de corpo. Então, isso não existe, tá? Mas, com os laços que ao corpo prendem ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. E se não vinga, na verdade, ela morre intrauterina, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Você tem a união, mas o espírito lá... Vocês vão ver no caso do Segismundo, no capítulo 13 e 14 do livro Missionários da Luz, né? Quem quiser depois pegar essa obra do André Luiz para ler com cuidado, que nós vamos falar dela, mas não vamos ler ela inteira, porque são 2 capítulos de livro, né? O Segismundo, ele tem um problema com o pai dele, né? Que eles tinham um débito passado meio intenso, né? E eles não se davam muito, e o pai não queria, o pai compromissou lá do outro lado, mas na hora que chegou aqui, o pai queria arregar de receber ele lá, e aí precisou de intervenção dos espíritos para que o pai se acalmasse, para que o Segismundo pudesse vir, né? Então tem todo esse imbróglio, a gente pensa que não é um troço muito simples, né? Principalmente quando a gente tem algum débito pesado, e geralmente a gente tem, né? Algum débito mais intenso com o núcleo familiar. Isso eu ouvi desde criança, da minha avó, que a gente voltava Aham. pra, pra família que normalmente com pessoas que a gente teve algum problema na vida passada. Sim, geralmente é isso, tá? Geralmente. E também, senão, não tem muita razão de ser, né? E Exatamente. geralmente são aqueles que a gente tem que ser carregado no colo, que às vezes a briga foi tão intensa no passado, e a pessoa tem que te carregar no colo e te beijar desde pequenininho para poder criar um amor, um afeto que na outra não conseguiu, né? Então, o Criador usa desses recursos para poder nos reconciliar, né? Por isso que Jesus fala lá, reconciliai-vos com teu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Então, às vezes, a gente pode ser poupado de uma encarnação dolorosa, de uma reencarnação dolorosa, se nessa vida a gente já acertar as coisas, né? É um modo de ser inteligente, né? É bom, né? É claro que é ótimo, né? A gente se reconciliar, né? Quem que gosta de ficar brigado com alguém, né? A não ser aqueles briguentos, né? Tem gente que é briguenta, né? Mas ninguém gosta, né? É um sentimento que não nos engrandece de forma nenhuma, né? Como o pessoal sempre fala, né? Para você odiar, para você fazer o mal, você tem que se esforçar, porque o ódio e a maldade, ela é contra a lei divina. Então a gente tem que se esforçar imensamente para ser chato, para ser orgulhoso, para ser arrogante. A gente tem que se esforçar para fazer isso. Isso cansa. Para você amar, para você ajudar as pessoas, como a gente está em sintonia com a lei divina, aquilo flui, né? Então você começa devagarzinho, você começa com esse tipo de experiência, logo, logo aquilo vai tomando corpo dentro de você e você vai sendo levado a aquelas ações de bem, né? Então é legal, né? Porque está de acordo com a lei divina. Toda vez que a gente está contrário à lei divina, a gente está remando contra a maré. E cansa isso, né? A gente tem que ser persistente, né? Para ser mal. Então não é fácil, não, né? Então, à medida que quando a gente toma contato com a lei do amor, a gente vê que é mais simples a gente amar e é mais gostoso, aquece mais o coração, a gente, né? Logo a gente percebe isso, né? E aí começa a tomada desse caminho que aí não tem volta, né? A gente pode demorar até para fazer essa caminhada, mas ela geralmente ela não tem retrocesso, né? Ela pode andar devagar, mas retrocesso não tem. Quando você toma o rumo do bem, você resolveu ir para aquele lado, você pode ainda ter muito tropeço, muita subida pesada, muito suor, que a gente se afastou, né, da lei divina com propriedade, né? Mas na hora que você resolve retomar, e aí o pessoal te puxa para valer, né? Te puxa com vontade. Isso é legal, né? Porque o bem não tem limite, né, para o bem. Isso é que a gente precisa entender, né? Então vamos lá. A perturbação que acompanha o espírito o adverte de que lhe soa o momento de começar uma nova existência corpórea, né? Está falando lá do plano espiritual, né? Essa perturbação cresce até o nascimento, né? Nesse intervalo em seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono, né? Quando a gente está em sono, a gente está inconsciente. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, no qual deixa de ter consciência na condição de homem e logo entra na vida.
Essa lembrança, porém, volta pouco a pouco a retornar ao estado de espírito, quando a gente desencarna, né? Aí só mais uma informação, o cérebro, ele também age como filtro. O cérebro, além de coordenar toda essa máquina maravilhosa que Deus nos ofereceu, ele é um filtro. Aí uma função psíquica do cérebro, perispiritual do cérebro, né? Então lá os caras ajustam aquele filtro para você, o que você é, você não apaga, né? Porque é você, são suas tendências, os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso não tem como apagar, né? Porque é a essência do ser. Mas as lembranças, eles conseguem apagar através do cérebro. Aí programa o cérebro lá, é uns chipzinho que tem lá, ele faz um programinha e aquilo filtra para você lembrar só daquilo que você vai precisar em termos de conhecimento. Pode ser que você seja um cara que tenha múltipla formação de engenharia, por exemplo, mas nessa encarnação não é para você mexer com engenharia. O cara dá um apagão na sua matemática e fala, cara, você vai para a ciência humana aqui. Essa encarnação é para você mexer com ciência humana. Então, toda a sua habilidade que você tem com matemática, você não vai saber nem fazer conta direito, né? Nós vamos apagar isso do seu consciente para você não se meter nisso aqui. Você gosta tanto de matemática, sem deixar uma frestinha, você não vai fazer o que você tem que fazer. Isso é um exemplo bobo, mas é real, tá? Então, aí o cara te direciona para aquela... Você programou a encarnação inteira para trabalhar na área de humanas, então você tem que cumprir aquilo, né? Então, se você vier com alguma outra habilidade que te afaste daquilo, né? Você fica lá no seu inconsciente, é claro que você vai ter uma facilidade com o número, né? Mas não vai ser, você não vai ter aquele gosto, né? Ele vai deixar para você tomar gosto, senão a gente também não evolui, só fica numa ciência, né? E não sei se contaram para vocês isso, mas o Francisco autorizou eu contar, né? A gente só vai deixar esse planeta, gente, se a gente aprender toda a ciência que tem dentro dele. Então, vocês não tenham preguiça de estudar, tá? Eu Eu vou ter que acabei de me formar em matemática. Então, você vai ter que aprender toda a ciência humana, de saúde, mas fica tranquilo que não vai ser nessa existência. Então, aproveita a matemática dessa encarnação, tá? Então, assim, nós vamos ter que aprender toda a ciência, que senão a gente não sai do planeta. Nós vamos ficar aqui amassando barro, tá? Então, nós vamos ter que evoluir intelectualmente e evoluir moralmente, para a gente poder deixar esse órgão. Mas como ele tem 5 bilhões de anos ainda de vida, o planeta, a ciência já calcula isso, vai ter tempo, né? Não dá 5 bilhões de anos? Dá para fazer essa conta? Tem encarnação a UFA aí, né? A gente pensar que a gente fica na erraticidade de 200, 300 anos, faz a conta aí, né? 5 bilhões dividido por... né? Aí a matemática ajuda a gente aí depois. Mas Eu não vamos sei lá. fazer conta de cabeça. Eu já estou falando besteira aqui, vamos andar. Olha só que legal que os espíritos nos dão. Assim o espírito jamais presencia o seu nascimento. Por mais evoluído que o espírito seja, gente, ele não vê ele nascer, tá? Assim, mas Jesus saiu do corpo na hora de nascer e ficou vendo... Não, Jesus não transgrediu a lei divina, tá? Então, Jesus teve um processo reencarnatório como todo espírito tem. É claro que é Jesus, né, gente? É um espírito crístico, um espírito puro, né? Dentro da célula que recebeu o espírito, né? Imagina a felicidade daquela célula para poder criar o fígado, o pulmão, a corda vocal, o cabelo, o olho de Jesus, né? Elas ficaram muito felizes as células, né? Falaram, nossa, um espírito desse, célula nenhuma viu um espírito desse, né? Que alegria, né? A célula já deve estar super feliz até hoje, né? Então, é assim, ele cumpriu todo o processo reencarnatório, normalmente porque ele é criatura, né? Ele está sujeito à lei divina, então ele teve que ter a dormência, teve que reencarnar, né? Aí ele não teria condição de sair do corpo e ficar vendo lá, né? Ficar perturbando Maria e José lá, não tinha nada disso, né? Ele cumpriu a lei como todo espírito que reencarna tem que cumprir a lei, né? Aí ficou lá os 7 anos como criança, só que ele era uma criança espertinha, né? Sei lá com quanto tempo ele já ia para a sinagoga ensinar os doutores da lei sobre uma lei que ele nem tinha lido, né? É claro, gente, que o estado de consciência do Cristo não é igual ao nosso estado de consciência, né? Aí também eu seria infantil em falar isso para vocês, né? E da mesma forma que possivelmente o cérebro dele tinha outros
não é que são outras conexões, né? O filtro não estava muito fechado, né? Com certeza o filtro estava todo escancarado, né? E aí ele já tinha consciência de quem ele era e tudo mais, né? Isso a gente pressupõe, tá? Porque eu não li isso na Caris Espiritual, né? A Paula não ouviu falar isso, acho que quem chegou, a Alessandra, talvez, mas a gente tem a revista Caris Espiritual, que a gente conta algumas fofocas aqui, mas que não está escrito isso em lugar nenhum, tá? É do aprendizado e do estudo que a gente tem aí. Eu, Então, assim, é eu, claro. eu ouvi bastante da minha família. Eu sou É, de família espírita, então. então, tá. Então a gente brinca com isso, né? Fala, é a revista Caras que contam as fofocas, né? E é claro, né? A gente pode deduzir que o Cristo, como espírito crístico, eu não chamo nem de espírito puro, tá? O Cristo está acima do espírito puro. Ele, quando ele habitou um corpo humano nosso, é claro que o estado de consciência dele era outro, né? Mas ele passou por tudo isso aí, né? Então tem esse estado de inconsciência, né? Ele vai recobrando a consciência aos pouquinhos. Então vamos lá. Ele jamais presenciou o nascimento, né? Beleza. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vai ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe dá um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Okay? Também, gente, isso faz parte do processo evolutivo nosso, né? Então, você melhorar as suas habilidades que você tem, não sei se eu já falei isso aqui, mas, por exemplo, o cara que vai reencarnar para ser um cirurgião, né? Ele já, no plano reencarnatório dele, ele tem que conceber lá alguns músculos, alguns tendões, algumas coisas que vão dar firmeza na mão dele, é, ou a disposição dele ficar. Geralmente, um cirurgião fica 7, 8 horas, né, em cima de uma mesa de cirurgia. Então, além dele ter que se preparar quando ele encarna, até a estrutura muscular, física dele, ele já vem propícia a fazer a tarefa a qual ele designou naquela reencarnação, né? Os cara o objetivo dele é ser um soprano, né? Então a estrutura da voz, né? Todo o aparelho fonativo dele vai vir construído para que ele possa desempenhar a função dele, né? Mas é claro que a gente traz algumas habilidades que a gente vem de outras vidas que nós vamos sempre agregar e desenvolver cada vez mais essas habilidades, tá? Então, esse esquecimento do passado também é aquele esquecimento seletivo para a gente não se embananar. Por exemplo, um exemplo clássico disso: você e sua mãe tiveram um problema seríssimo na outra encarnação. Se você lembrar disso, você não vai conversar com sua mãe, né? Então, esse aí é apagado. Fica aquele negocinho lá no íntimo do coração que você percebe que tem alguma coisinha a melhorar, né? Com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão, ou com o primo, ou com o tio. Você não sabe o que é, né? Fica sabe quando vem um negocinho estranho assim, né? Mas aí você, através da convivência, a tendência é você ir quebrando aquilo aos poucos, que esse é o objetivo, né? De tudo que acontece, né? Tudo bem até agora, gente? Firme aí, quem está Paulo, atrás das linhas, pode falar. deixa eu fazer uma pergunta assim. A gente, como você comentou, a gente passa por todas as ciências e, enfim, acho que não só a questão de ciências, mas de desenvolvimento de um modo geral, né? Só para eu entender, vamos supor, eu vou ter talvez uma tendência para realizar determinadas coisas de acordo com alguma encarnação passada, certo? Mas alguma coisa vai ser tirada, talvez, de mim, para que eu não fique ali continuando naquilo, né? E eu pergunto isso, assim, até foi uma coisa que conforme você foi falando, eu fui me lembrando.
alguns vários anos atrás, acho que tinha uns 15 anos mais ou menos, era atleta e jogava vôlei. E o nosso técnico tinha sido técnico da Pirelli. E eu me lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim: Sabrina, você é atleta, seria atleta de seleção, porque você joga muito bem, só que você jamais vai ir para frente porque você não tem altura. Então seria mais ou menos uma coisa, porque eu não tenho nem 1,60 m, seria mais ou menos uma coisa assim, eu tenho teria, né, essa tendência talvez de uma outra vida que eu trouxe, mas não era para eu seguir esse caminho, e aí me foi tirado aquilo que eu jogava vôlei, né, vôlei tem que ser alto e tal, enfim. Você pode ser, ou como você teria habilidade para algum outro tipo de esporte, né? Com certeza, porque não era para você embrenhar por isso aí, você tem outras coisas a fazer, né? Então, eles nos direcionam, senão a gente fica tendencioso e não evolui, né? É sempre assim, né? Se é uma coisa que você gosta de fazer, está habituado, você prefere que te dá mais segurança. Aí você não desenvolve outro. Como é que a gente vai evoluir? Então, eles nos propiciam, isso é um bem para nós até isso, né? Com certeza. Eu adoro tocar violão, gente. Eu não consigo segurar as cordas para dar um tom. Eu me vejo tocando violão, mas eu não. Nossa, eu sou canhoto ainda, tem que virar o negócio lá, imagine. Tenho uma vontade imensa de tocar violão, mas vai ficar para outra, né? Que eu já devo ter feito muita besteira em boteco tocando violão, né? Mas fala assim, ó, tira o cara daí, porque senão ele vai se embananar e vai perder a encarnação dele de novo, né? Então já não dá muita habilidade para ele não, porque ele vai fazer bobagem, né? Mas vamos lá. Eu queria tocar violoncelo e nunca consegui também. Tá vendo? É só para a gente ficar na nossa, né? Porque possivelmente já tocou em outras lá e não é para mexer com isso agora. Pessoal muito bonzinho com a gente, tá? Graças a Deus. Alguém tem que pensar nessa vida, não é brincadeira. Vamos lá. O laço, é, o laço fluídico que prende o espírito ao corpo é o próprio perispírito, que, como sabemos, é semimaterial, né? Isso pertence à matéria, sua origem, espiritualidade, sua natureza eterna. Disso aqui, o que que a gente precisa guardar, gente? Sempre assim, um negócio que vocês precisam guardar. Problema congênito, né? A pessoa nasce com aquele defeito, com aquela dificuldade, né? Tem os problemas congênitos, né? Que você tem desde que nasceu, né? Possivelmente isso estava no perispírito, possivelmente não, 100% de certeza que isso estava no perispírito, grafado no perispírito. E quando foi compor o corpo novo, aquilo veio com defeito, porque aquele defeito foi causado no perispírito. Então lembrem sempre disso, tá? Então quando você vê uma pessoa... Por que eu estou falando isso? Né? Que a gente tem muita mania de falar coitadinho. Primeira coisa que vocês têm que aprender também, ninguém é coitadinho, tá? A gente pode ter solidariedade com as pessoas. Qual que é o outro nome que a gente dá? A gente pode ter quando a pessoa dizem Empatia. não é empatia e a gente tem que ser solidário com as pessoas, né? E não tadinho, né? Não coitado, né? Um cara que não teve chance, ou não teve oportunidade, que principalmente a gente que já tem a noção espírita, né? A gente sabe que ninguém sofre sem ter algum motivo, né? Que o Criador é infinitamente justo e que ninguém... você vê uma pessoa que reencarnou que não enxerga. Ai, coitadinho. Não é coitadinho, né? É um irmão nosso que tem uma deficiência visual, que está fazendo todo o esforço dele para sobreviver com aquilo. Não é coitadinho, imagine. Aí você se põe na posição dela e fala assim, eu não conseguiria fazer o que esse cara faz, não é coitadinho. Que dá uma impressão que a gente é melhor que a pessoa, ou que ela... Né? Então, assim, a gente tem que ser solidário àquela dificuldade, àquela dor, respeitar aquilo, né? Se a gente puder auxiliar de alguma forma ela, sim, né? Então, essa empatia, fugiu a palavra, agora uma hora aparece, né? Compaixão? Compaixão, obrigado. Muito obrigado pela compaixão. Muito obrigado. Compaixão, né? Você vibrar com a pessoa, né? Naquela dificuldade dela e compadecer dela. Isso sim, né? Não tem coitadinho, né? Então, todos somos espíritos criados simples e ignorantes e que estamos aí na batalha. Então, nos tratar com respeito é o primeiro passo importantíssimo do nosso relacionamento. Quando a gente acha que o outro é coitadinho, você está tratando ele como um ser inferior. E não é. Não é.
Então é isso, gente. Então o perispírito vem torto porque a gente machucou ele. Então, gente, é a oportunidade da pessoa se consertar, né? Aí você pega uma pessoa que tem esse problema, ela está lá, um PC, por exemplo, né? Vocês já viram com paralisia cerebral, né? Esse dia eu vi um cara que é fisiculturista, eu vi aí no YouTube, a internet é uma riqueza, né? O cara é um fisiculturista que conseguiu desenvolver o fisiculturismo dele com paralisia cerebral. Aí ele se treme todo lá, mas tá bonitão lá, o corpo dele tá todo arrumadinho, os músculos tudo no lugar, mas ele tem aquela né? Porque tem uma oscilação, né? Tem vários tipos de paralisia cerebral, né? E aí ele tá lá naquele esforço imenso dele lá, né? Ele tem aquela paralisia por algum motivo de reencarnatório, de vidas passadas, de transgressão da lei divina. O perispírito dele tá estragado. E a forma desse perispírito consertar é esse corpo defeituoso. Então, gente, aquilo, se ele não passar por isso, ele não vai consertar, né? Aquela hora que você vê o cara entubado de Covid, você fala, nossa, é ruim, né? Ver uma pessoa entubada ali, né? Mas aquela hora que o tratamento tá auxiliando o corpo dela a se recompor. É ruim, é difícil de ver, não sabe se vai reagir da forma de pode desencarnar, como pode ficar bom, né? Mas é aquele momento dela, ela está em sofrimento ali. Ela tem que passar por aquilo, né? Para poder recuperar a saúde dela. Então, é da mesma forma, né? Se o espírito tem uma dificuldade congênita, de qualquer forma, aquilo é uma oportunidade que ela está tendo de se ressarcir. Então, na verdade, é uma alegria para ela. Você fala assim, nossa, é difícil a vida dela, é difícil, mas vai ser por um pouco tempo, vai ser por um tempo curto. E quando ela deixar aquele corpo, o perispírito dela está limpo, desde que ela não se revoltou, né? Que a revolta já azeda tudo, né? A gente brinca, né? Azedou o pé do frango, né? Se você se revolta contra as dificuldades, vai sofrer de novo, né? Então vamos ser inteligentes nessas horas, gente. Então Deus mandou a dificuldade, né? Ou a gente arrumou, né? Mas vamos pôr que Deus mandou, né? Tudo bem? Fica mais confortável para o nosso orgulho falar que Deus mandou, né? Não foi a gente que arrumou, né? Então a gente arrumou aquela dificuldade, a gente já está mais maduro, né? Aquela dificuldade nos visitou. A gente segura a onda, né? Trata ela, não se revolta, que a revolta é das piores coisas que tem. Diga, Uli. Eu lembrei de um caso que, quando eu fiz estágio no Hospital das Clínicas, eu vi uma menininha de perfil, assim, e achei ela uma boneca, né? E quando ela virou de frente, ela não tinha um olho. Um dos olhos estava no lugar certo, o nariz desenhado, a boca desenhada, ela era muito bonitinha, mas aqui não tinha nada, ela não tinha cavidade, ela não foi feito um olho naquela criança. E eu lembro dela, faz 20 e poucos anos isso, e eu lembro dela pela extrema simpatia dela. A equipe inteira do hospital era apaixonada por ela, porque ela ia com tanta leveza, aos poucos eles fizeram um corte, eles colocavam uma bexiga, digamos, para ir forçando, para montar uma cavidade e depois, posteriormente, pôr um olho artificial, né? Mas acho que aquela criança foi uma das crianças mais felizes que eu conheci na vida, com excesso de simpatia. Então, acho que a família também ajudava nisso, né? Dela ter autoestima, dela se gostar. E ela queria conquistar todo mundo, né? Já que ela sabia que ela causava um choque visual, ou a personalidade dela compensava 1000 vezes, assim. Que idade que ela tinha? Ela devia ter uns 6 anos na época. Não, mas vamos lá, né? Que tipo de consciencial uma criança tem disso, né? Ela era simpática mesmo, né? Uhum. Ela não estava Você fala, comprando ninguém, né? né? Ela não estava Não, comprando, entendeu? Não era tem dela aquilo. sentido, né? Porque é dela mesmo, né? Aquele jeito era dela, né? Ela estava agindo daquela forma que era ela mesmo, né? Talvez nem tivesse consciência do que estava acontecendo com ela naquele momento ali, né? E já era ela como espírito, né? Com certeza, né? E tava legal, né? Não estava revoltada, né? Você pode perceber, né? O pessoal geralmente que tem isso, é claro que a família ajuda, né? Ao passar essa prova e tem esse tipo de compromisso com aquele ser que está reencarnando, né? Pensa assim,
como a gente sabe que tem um planejamento reencarnatório, todo mundo está envolvido naquela situação ali, né? E a gente fala, o cara abandonou, o pai abandonou, né? Geralmente o homem é o primeiro a sair correndo, né? Por sei lá, deixa para lá, não vamos falar disso aqui agora. Mas abandonou uma oportunidade imensa, né? De poder se ressarcir de alguma forma, né? Porque ele não estava ali à toa, né? Se estava naquela família, era para passar por aquilo, né? Mas é isso, gente. Então, assim, quando as pessoas estão com esse tipo de dificuldade, elas estão tendo uma oportunidade de ouro para poder ressarcir esses débitos, né? Ok? É igual outra situação, tá? Vamos aproveitar para falar tudo, né? Você é tudo bonitinho, você é equilibradinho, você não é ansioso, você come direito, você dorme direito, você faz, né? Você tenta levar ali, vai no centro, toma passe, lê livro, trabalha na caridade, de repente aparece um câncer, né? Aí, né, você tem várias formas de encarar isso, né? Assim, ai, meu Deus, tudo que eu fiz não valeu nada, né? É tudo assim, né? A cabeça da gente é uma coisa horrorosa, né? Então, gente, geralmente, quando aparece um câncer do nada, né? Porque pode ser, sim, o desequilíbrio de uma doença desse tipo ser causada pelo nosso desequilíbrio mental, tá? Ou até nossas condutas. É claro que o desequilíbrio mental nosso ocasiona você comer demais, ocasiona você não dormir direito, ocasiona você a beber muito, né? Então, tudo isso aí pode te levar a um câncer, ok? Está claro para todo mundo? O nosso modo de viver, ele pode nos causar uma doença desse nível, sim. Principalmente psiquicamente, se a gente for uma pessoa muito desequilibrada, né? E ficar vivendo com ódio na cabeça e querendo achar que todo mundo está contra ela. Então, assim, isso pode te causar algum tipo de desequilíbrio, né? Mas se não, você está lá tudo certinho, apareceu um câncer. Então, geralmente, esses tipos de doença, eles estão atrelados também a processos de limpeza perispiritual, tá? Então, é claro que eles são temporizados para poder, de acordo com o seu processo reencarnatório, você ter um tempo para fazer as coisas, né? Até se preparar para isso, que vocês sabem, né? Quem conhece o Hospital Pequeno Príncipe aí, o Erastinho aqui, tem criança que nasce com câncer, né? Aí já vem, né? No processo de formação do corpo, é isso que vocês estão entendendo agora, né? O perispírito está variado, né? Então o tecido não consegue se formar de uma forma, né, condizente, mas às vezes a pessoa tem que passar por essa expiação dessa doença. Então aquilo vem meio que pré-programado dentro do perispírito dela, né? Ó, então você tem que ter uma experiência, o seu desencarne, lembra que a gente falou que o que é programado mais efetivamente é o encarne, o reencarne, o desencarne, as coisas importantes da nossa vida, né? Então uma doença desse galardão aí, desse tamanho aí, geralmente ela fala, ó, então, ó, para você passar bem essa encarnação e fechar com chave de ouro, você vai desencarnar com essa doença. E ela vai te consumir lá 5, 6 anos, você vai ter que ter resignação, você vai ter que ter força de vontade, você vai ter que ter alegria, né? Para que você possa passar por esse processo reencarnatório sofrido, mas quando você chegar no plano espiritual, tá limpo, tá zerado, aquelas coisas já não te perturbam mais. Aí você topa. Então, pode acontecer isso também, tá? Os processos de desencarnação ou desse tipo de doença, né? Elas podem vir pré-programadas de uma forma ou de outra, tá? Então, assim, não tem nada... Lembra que eu já falei, né? Não tem nada assim, não é receita de bolo, tá? A lei divina, ela age, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Ela age sempre a nosso favor, né? Tudo bem? Podemos continuar? Vocês podem falar alguma coisa, gente. Então, vamos lá. Então, perispírito é isso, tá? Então, à medida que ele vai reencarnando, o perispírito vai tomando o corpo do corpo físico e lá e vai, né? Vai tendo
a consolidação. Aqui ele fala, né, no tomo, aqui na página, do início da página 239, né, as elucidativas informações sobre a reencarnação de Segismundo e de Mancini estão relatadas por André Luiz, respectivamente, no capítulo 13 e 14 do livro Os Missionários da Luz. Então, vocês me pediram recomendação de leitura, né? Vocês podem ler até Os Missionários da Luz na boa, tá, do André Luiz. Ele tem 16 livros da série dele. Então, vocês comecem pelo Nosso Lar, depois eu vou escrever isso lá, tá? Vocês comecem pelo Nosso Lar, depois vocês vão lá para Os Mensageiros e depois vão nos Missionários da Luz. Para aí, tá? Vocês podem até dar mais um pulinho no Obreiros de Vida Eterna, mas não passa daí, não, porque aí vai começar a complicar a vida, tá? Aí os livros vão ficando mais densos, né? Aí eu gostaria que vocês lessem ele um pouquinho mais para frente, mas eu sei que tem gente que vai ler 4 livros em 2 meses, tem gente que vai demorar 4 anos para ler 4 livros, então aí vocês fazem as opções de vocês aí, mas esses livros são essenciais, tá? O Nosso Lar, vocês já devem ter visto o filme, né? Mas não tenham preguiça de ler o livro, porque o livro é muito mais rico do que aquilo, né? Depois vem Os Mensageiros na sequência e Os Missionários da Luz. Aí vai contar essa sessão do reencarne, é muito legal. Fico até imaginando se eles conseguissem fazer um filme disso aí, seria, em Hollywood, seria aquele top 10 do Netflix, aí, se eles conseguissem montar o processo de reencarnação do Segismundo, dava um filmaço, gente. Ô, Paulo, eu comprei ontem, eu vou receber amanhã Os Obreiros e Nos Domínios da Mediunidade. Ah, maravilha, mas cuida, o domínio da mediunidade é pesado, hein? Mas é bom, né? Mas é legal a gente ler e ver o quanto a gente ainda não entende nada, né? Mas o domínio da mediunidade é um livro que está lá para frente, mas os obreiros dá para ler legal. Os obreiros têm uns negócios bacanas até. Casa transitória que fica se movimentando, tempestades de raio, aí você começa a entender aqueles. Sabe aquelas tempestades de raio que cruzam o céu de lado a lado? Uhum. Você faz. Que raio é isso, né? É um raio, né, na verdade, né? Mas ele não cai no chão, ele cruza. Aí isso aparece lá, até por que existe isso. Gente, é muito, muito bacana esses detalhes aí. E a casa transitória, ela se movimenta no plano espiritual, né? Ela fica bem nas trevas, né? Aí são lugares de difícil acesso, tem muito espírito com pensamento ruim, né? Ela fica se movimentando, é um negócio bacana até. Aí você lembra lá como é que chama aquele negócio lá? Matrix lá, né? Aí na hora que você vê aquela nave lá do Morfeu lá, que fica andando lá, e aqueles negócios vêm atacar, aí acho que essa turma, quando vai dormir, elas dão uma passeada aí, e depois vêm e fazem o roteiro dos filmes, né? Fica bem legal. É bem parecido com aquilo lá, né? Na hora que você, no Obreiros da Vida Eterna, conta isso aí da casa transitória se movimentando, sendo atacado pelas trevas, aí tem os escudos de proteção espiritual. Gente, é muito legal esse negócio aí. Logo, logo a gente está de volta lá para ver isso funcionar na realidade. Não se assustem, não estou querendo que ninguém desencarne aí, tá? Então vamos lá. A gente leu a 344, né? A 345 a gente já falou sobre ela, tá? Eu acho que ele. Gente, a gente não vai ler todas as perguntas aí na sequência, tá? Deixa eu até ver aqui qual pergunta que a gente vai passar. 344, 345. Só um minutinho aqui. 345. Depois ele dá um pulo para 351. Mas vamos lá, vamos seguir o roteiro que está mais fácil por aqui. Então, do Segismundo, né? Aqui ele fala assim, ó. Os processos de reencarnação estão subordinados à evolução do espírito reencarnante. A gente já falou sobre isso, vocês lembram? Então, quanto mais evoluído, menos ajuda ele precisa. Lembra disso? Quanto menos evoluído, mais ajuda ele precisa. E quanto mais inferior, mais ele é, tipo assim, jogado aqui, porque ele não tem muita condição de ficar fazendo nada por conta própria, tá? Então, aqui ele fala, né?
Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Aí é o plano espiritual falando, né? Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que é exercida no caso de Segismundo. O Segismundo teve uma atuação grande, né? Mas ele está falando aqui que, dependendo do estado do espírito, ainda requer mais atenção, né? Aí ele fala assim, a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Ok. Aí ele fala da redução, miniaturização, né? A gente comprimido para voltar para o corpo. Aí ele fala que demora 7 anos para poder fazer toda essa conexão, isso a gente já falou, né? A influência genética. Aí agora nós vamos lá no 4.1.1, no finalzinho da 240, o processo de concepção e fecundação, né? Aí ele fala assim, nos milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se faz uma grande floresta. A sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Gente, a natureza não é uma coisa pulsante. Se você jogou uma sementinha numa terra mais ou menos, o que acontece ali? Põe um pouquinho de água, um pouquinho de sol, aquilo vai transformando, né? Então isso a gente já estagiou nesses estágios que a gente passou, do vegetal, do animal. A gente foi adquirindo essa coisa que pulsa, né? A energia divina da vida, né? Então a gente está precisando reencarnar, a gente precisa se alinhar com a lei divina, a gente precisa quitar algumas coisas, se ressarcir com os espíritos que a gente prejudicou, a gente é atraído para uma nova vida, né? Então a gente sempre pede para nascer, tá? Se alguém falar para vocês que eu não pedi para nascer, você olha bem no olho da pessoa e fala assim, você está enganado, meu amigo. Você pediu sim, implorou de joelho, né? Aí ele fala assim, nesse sentido, o útero funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético com um molde destinado à fundição e refundição de formas, ao sopro do Criador e bondade divina. Em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Então é a natureza da mulher, né? A dona da vida aí, né? Essa experiência, né, que todos nós vamos ter, né, quem tem experiência no corpo masculino vai ter no corpo feminino, né, e é inegável, né, gente, a gente participar de um processo desse de gestar uma vida, é uma coisa assim, não tem, né, como ser uma coisa maior do que participar desse processo criativo, né. Se a gente não passou nessa encarnação, nós vamos passar em alguma ou já passamos por várias, né, então, sossegado aí, né. Ele fala que a maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então é isso. Por isso que a gente não tem que ter preconceito de nada, né? Ah, eu sou homem, tenho preconceito de mulher, eu sou mulher, tenho preconceito de homem. Fica susto, nós vamos experimentar as duas experiências de uma forma ou de outra, né? Nós vamos ser ricos, vamos ser pobres, vamos ser remediados, vamos ser japonês, vamos ser africano, vamos ser indiano. Então, é por isso que a gente tem que parar com essa, né, bobagem de achar que a gente é alguma coisa, né? E ter preconceitos, né? Então, a gente tem que respeitar todo mundo, que as experiências que nos vão ser propiciadas vão ser em todas as formas possíveis para a gente poder evoluir. Vamos pegar aqui, aí, na reencarnação de Segismundo, tem a função do Alexandre. O Alexandre é um boa praça lá, que vocês vão ver no livro, ele é um mentor espiritual, né?
Então, no processo de reencarnação, o André Luiz, vocês vão perceber que o André Luiz sempre está acompanhando um mentor. Ele vai orientá-lo e desenvolvê-lo em alguma questão. E ele já é um médico da Terra formado, hein? Mas ele é formado na medicina da Terra, né? Então, aí ele fala do Alexandre aqui, né? Se a gente for ler isso tudo aqui, não vai dar tempo, né, gente? Eu vou pensar algumas frases aqui, tá? Então, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo, o Alexandre, em operação de auxílio, dirigiu serviços graves da ligação primordial, a concepção. Olha o respeito que eles tratam as coisas, né? Os serviços graves, complexos da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio da determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, esse espírito ele era tão elevado, o André Luiz não conseguia ver isso, mas ele conseguia lá, ele já estava no momento, né? Os dois lá já tinham tido ato sexual, né? Então o sêmen já estava já dentro da mãe e estava fazendo a viagem. Você sabe, demora uns 15, não sei quantos minutos que demora depois, né, da ejaculação, demora para ter o processo da fecundação se der tudo certo, né? Então, nesse momento que estava tendo a viagem dentro do corpo da mãe, o Alexandre já estava vendo, né? O André Luiz não conseguia ver nada disso. Ele já estava vendo, ele já estava analisando cada espermatozoide daquele, qual que era o que tinha o encadeamento genético lá necessário para cumprir o corpo que o Segismundo precisava ter. Porque ele já tinha a programação do Segismundo, já estava dentro dele, já sabia como que tinha que ser o cromossomo e como é que ele tinha que nascer homem. Então ele tinha que escolher um espermatozoide que setasse que seria um homem, né? Que deveria ter o seguinte tipo de conformação do corpo físico. Então ele estava, imagine isso. Vocês já viram a quantidade de espermatozoides que tem? É uma coisa assim de milhões, né? Acho que é 500 milhões, um troço meio absurdo, né? E o cara com os olhão lá escolhendo, ele já estava de olho no óvulo também que ia receber, para ver se estava tudo bem com aquele óvulo, né? Também já, com certeza, essa preparação desse óvulo, ele já tinha acompanhado isso. Vocês acham isso meio absurdo, né? Estão achando estranho esse negócio? Mas como o espírito fica escolhendo qual espermatozoide que vai fecundar o óvulo? Fica. Ele vai explicar isso aqui, tá? Agora, vocês imaginem assim, né, gente? Vamos cá com nós. O ser humano começar a querer escolher sexo de filho. Vai dar chabu nesse planejamento reencarnatório, não vai? Hã? Isso não vai ficar legal, hein, gente? Mas Agora, o ser humano... e quando tem um transexual, tipo, o que a gente faz, tipo, considera que ele tá não seguindo o que ele deveria seguir na Terra? Ah, não, agora isso eu não posso te falar que eu não tenho gabarito para falar sobre isso. Depois aí eu vou te dar uns livros lá do Andrei Moreira para você ler, tá? E um dia, Essa é sabe, complexa. o complexo que tem parte psíquica, né? A gente não pode fazer uma... Não é simples, o assunto não é simples, não, né? É a situação do espírito, sim. Se aceita, não aceita, não sei também, sabe? Então, eu acho isso... A gente tem que estudar, ler, compreender, né? Não é uma coisa simples, né? Da gente... Primeiro é o respeito, né? A todas as pessoas, né? E depois aí, claro, é interessante estudar, sim, com certeza, né? Acho que... E com respeito... E tem livros, o Andrei Moreira tem, não sei se você já ouviu falar dele, Andrei Moreira. Ele não. Ele é um médico espírita de Belo Horizonte, né? Ele é estudioso nisso. Ele tem 2 livros editados, são homossexualidade e transexualidade. Depois eu até posso passar para vocês, eu passo o site, que não é um livro fácil de achar, você compra no site da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte. Então, se quiser aprofundar nesse assunto, é legal, sabe? O Andrei, ele faz muita palestra, de vez em quando ele até aparecia aqui em Curitiba antes da Covid, né? Ele até dava umas caras aqui em Curitiba, então é uma pessoa sensacional, sabe? Aí ele aborda bem esse assunto, tá? Eu não me meto porque, meu É Deus, né? complexo. É complexo, a gente, né? Mas vamos lá. Então ele estava falando da determinação, então se o ser humano querer começar a mexer nisso,
É claro, gente, que a lei divina é muito maior do que a nossa própria vontade, né? Vocês já não ouviram falar que mãe que já estava com laqueadura feita engravidar? Vocês já ouviram falar disso, né? Então, meu querido, não adianta, né? Eu tenho Se tiver... uma amiga aqui, Paulo, que ela ganhou neném hoje, de madrugada, inclusive. Ela foi para a Aham. Alemanha fazer tratamento para engravidar. Ah, Ela já tem mais de 40 anos e não conseguia porque ela não ovula. E aí, quando ela entendi. desistiu, tipo assim, olha, eu deixo ir, aí Aham. do nada, e ela tinha muito sangramento, ela ia tirar o útero, porque ela tinha muito sangramento. E aí ela, Aham. de repente, foi ver o que era que estava acontecendo, que ela passou mal e tal, estava grávida e nasceu Olha hoje a Gabriela. que Tipo assim, o alegria. dela é milagre, assim, não tinha chance dela engravidar. Então, gente, o plano espiritual tem muito recurso, né? E a gente não pode falar, né? Não vai acontecer, ou não, né? Então, pode até achar a gente que está achando que está escolhendo, né? De repente a ciência determina um processo aí, e aí o espírito vai chegar na cabeça do pai e da mãe e falar: escolhe isso, então, tá? Já que você está se achando, né? Que você vai escolher, eu vou te intuir para você escolher o que ele precisa ser, tá? Então, não tem essa, né? Não vai ser e se Deus está também deixando que a gente manipule isso, e a ciência consiga até determinar, se ele permite isso, é para a gente aprender a usar, né? É claro que nós vamos quebrar a cara e vai deixar a gente quebrar a cara de vez em quando, né? Para a gente poder ficar mais humilde, né? E pode acontecer esse caso, né? Era para vir mulher, o cara vai lá e escolhe ser homem. Aí vem, né? O espírito já estava preparado para ser mulher, né? E aí? Psiquicamente preparado, né? Aí o danado foi lá e... Mas era uma prova que alguém tinha que passar, pode ter certeza, se isso acontecer, né? Então a gente tem que também entender como é que o mecanismo divino funciona, e Deus é sempre maior que nós, né? Então não tem essa, mesmo que você saiba manipular, né? Aí você vai falar assim: ai, Paulo, mas ele deixou jogar a bomba atômica lá em Hiroshima. A gente tem livre-arbítrio até para isso, né? Poderia não jogar a bomba? É claro que poderia não jogar, né? E não foi vontade do pai que fosse jogada aquela bomba. Foi decisão do homem, né? E Deus, como nos respeita a nossa evolução, deixou a gente causar uma dor imensa àquelas pessoas, né? E aquelas pessoas tinham que desencarnar de alguma forma. Então a gente Uma... compreende, né? A gente tá... Oi, pode falar. E quando, tipo, acontece algo traumático com a gente, tipo, que outra pessoa faz pra gente na vida, tipo, provavelmente não é, não, isso não era planejado quando a gente nasceu, mas, tipo, não sei como eu vou dizer, tipo, a gente evolui alguma coisa pelo fato disso ter acontecido com a gente, algum tipo de trauma, algum tipo de coisa violenta ou algo assim. Os grandes acontecimentos da nossa vida, geralmente, eles são planejados, tá? Os grandes, né? Mesmo, Os importantes, mesmo os que depende de outras pessoas? assim, o gênero da prova, sim, né? Ele pode acontecer ou não, dependendo da situação, né? Então, você fala assim: aquela pessoa veio com o intuito de me assassinar ou de me fazer algum mal extremo, né? Não, o Criador tem de outros recursos para que aquelas coisas possam nos acontecer de outras formas, né? É claro que se você reencarna no meio violento, você tem a facilidade de poder sofrer aquela violência, né? Então você reencarnou aqui em Curitiba. Se você tivesse reencarnado numa favela lá do Rio, que a bala solta corre lá, né? Você tem a possibilidade de tomar uma bala perdida, você tem possibilidade de, igual o cara ter uma invasão de uma favela daquele, e o pessoal começar a guerrear, né? E aquilo sobrar para você de uma forma ou de outra, né? Se estiver no plano reencarnatório que você tem que sofrer aquela violência, né? Mas a gente tem algumas experiências sim que estão demarcadas para nós, tá? Agora é difícil falar isso, né? Afirmar, né? Até que ponto, né? A pessoa veio e entrou na minha casa, assaltou e me encheu de pancada e me deixou deficiente da perna, né?
A gente sempre sabe assim, a justiça divina age, ela é perfeita, né? Então, se você teve que passar por uma situação dessa, teve que sofrer uma agressão dessa e ficar deficiente dessa forma, você tinha que passar por isso, né? O irmão teria a possibilidade de não ser o causador daquilo para você. Você poderia ter angariado aquela deficiência num acidente ou de alguma outra forma. Mas, assim, Deus sempre aproveita as nossas imperfeições para nos corrigir uns aos outros, né? Então, ele nos aproxima, né? Os nossos defeitos se encontram e um arranha o outro, né? E nesse arranhar, cada um propicia uma experiência para o outro que vai ser bom para os dois, na verdade. O problema é que a gente ainda é muito. A gente não compreende esse mecanismo perfeitamente, entendeu? Então, isso. Às vezes é difícil da gente aceitar, mas a partir do momento que a gente começa a entender como é que a bondade divina age ao nosso favor, a gente vai se resignando mais, sabe? Por isso que é importante a gente estudar, trazer primeiro para o cognitivo, todo como essa lei funciona, para depois a gente trazer para o coração. Então, você traz para a mente primeiro, né? Compreende, o pai é justo, o pai é bom, aí você começa a enxergar as experiências de uma outra forma, e daí a pouco você compreende que aquelas coisas poderiam até ser piores, mas elas não foram tão intensas. Mas é claro, tem muita coisa aí, né, que a maldade humana ainda graça, né? Mas uma coisa a gente começa a compreender, né? O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado, né? Porque cada espírito sabe o que deve, se não tem consciência própria ainda clara, vai ter num certo tempo, né? Ok. Então vamos lá, gente. Isso aqui a gente está estudando para isso, né? A gente ainda não compreende, a compreensão que a gente tem da lei divina é restrita ainda, né? Então, temos que estudar, gente. Vamos estudar, vamos experienciar, para que a gente possa ir aprofundando nisso, né? Aí ele vem falando assim, ó. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais hábito fixando nele o seu potencial magnético. Olha só, gente, o poder do magnetismo, a gente não tem ideia do que o magnetismo faz. Ele identificou e ficou de olho. É aqui olho bom que o cara tem, né? É aquele espermatozoide que tem que fecundar o óvulo. A partir do momento que ele identificou aquele espermatozoide, ele agiu magneticamente sobre ele. É você, cara. Estou te concentrando, vou te dar um jato de energia, né? Dando-lhe a ideia que ajudar, aí ele faz assim, identificou mais apto, dando-lhe a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente em direção ao alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos. Ó, que lindo, né, gente? É poesia do André Luiz. Do processo de fecundação, impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. É isso aí. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguia. Então, ele não bastou entrar, tá? Ele estava acompanhando o processo inicial da divisão celular, né? Depois de atravessar Magnético Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se ao seu olhar um tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho,
tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, substância constituinte do cromossomo de todas as células evolutivamente superiores. São as células que vão dar. Eu não entendo nada disso. Aí, se tiver alguém que entende, me desculpe a arrogância de querer falar alguma coisa sobre isso. Mas aqui são as células que dão origem aos tecidos, né? São as células, aquelas células que elas são as primeiras, né? Que tudo vai derivar delas, né? São Imagina, células vai formar. embrionárias. Oi? Células embrionárias. Então são essas células que ele está falando aí, que vão criar cada parte do nosso organismo complexo, né, gente? Nosso organismo é hipercomplexo, né? É uma bela de uma máquina. Imagina, nasceu de dois negocinhos lá, né? Aí o Paulo, espírito foi. e quando são gêmeos univitelinos, eles se comunicam para dizer, vamos lá agora, nesse momento, porque a fecundação tem que ser os Aí univitelinos. o Alexandre vai ficar com um olho no esperma, outro olho no outro, né? Um olho no peixe, outro olho no gato, né? O Alexandre, né? O Ó, são univitelino dois. é só um esperma e só um óvulo. Ele se divide Eles em dois. É, Joia, não é uma fecundação. olha, Tudo bem, gente. né? Não tem. Tá. Mas Perfeito. quando for reencarnar dois espíritos, de qualquer forma, se é uni, se não é uni, né? É trabalho dobrado, né? Imagine, ou vão dois Alexandre, ou um Alexandre com dois zoião grande, né? Que aí ele vai ter que cuidar de um e de outro. Mas esses espíritos são evoluídos, né? Com certeza ele dá conta, né? Se ele não der, ele chama outro para ajudar ele, né? Mas percebam que no processo de gêmeos é mais complexo ainda, né, gente? Imagina a mãe, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, se der tempo, né? Não vai dar tempo. Porque a mãe, depois ele vai falar que ela vira meio um processo de hipnose durante a gestação, porque ela começa a conviver com outra mente junto dela, né? Então, ali tem uma união de perispírito com o perispírito dela, mente dela com a mente do reencarnante, tem uma simbiose ali desses seres, né? Imagine num caso de gêmeos, trigêmeos, que população de espírito que está ali, né? E é complexo isso, né? Não, mas assim, gente, nada que não seja possível e organizado pelo plano espiritual, né? Nós não estamos largados nesse planeta aqui, tá? Nem aquele que nasce lá na rua, que a gente fala, esse coitado nasceu na rua, né? E não está largado, né? O pai cuida de cada um dos seus filhos. Isso a gente precisa entender a mensagem do pastor, né? Jesus conta isso lá através de parábolas, de passagens, de exemplos, né? Que a gente sinta essa segurança, que a gente aprenda a reconhecer isso, né? Em olhando na natureza, em olhando na humanidade, né? Diga, Uni. Eu li ali, peguei de novo que o processo fecundatório pode ser conduzido por orientadores espirituais altamente qualificados. Então, algumas missões muito específicas, não é que todo mundo tem alguém lá colocando a mãozinha divina em cima. Não, não, tem processos que são por via da natureza mesmo, pela força genética, né? Porque não requer tanto investimento ainda, até pelo grau de coisa que o espírito tem que fazer aqui, entendeu? Então, Tá. a própria genética e a força da natureza dá conta disso. Agora, pense você, para um Dao reencarnar. Você sabe que a diferença de um Dao para uma pessoa que não tem Dao é um cromossomo virado lá, né? É um detalhe, ali é um detalhezinho. Tem que escolher um gene, né? Aquele gene que tem um detalhezinho diferente é aquele gene que tem que fecundar o óvulo, porque aquela pessoa precisa nascer com essa síndrome. Ela precisa nascer com aquela síndrome. Então, num processo reencarnatório de um Down, por exemplo, possivelmente tem um amparo espiritual para que seja escolhido o cromossomo necessário para que ela nasça com aquela síndrome. Tá. Aí a gente encara aquilo como um defeito, né? Não é um defeito. Aquilo não é um defeito. Aquilo é uma programação reencarnatória que ela foi assessorada para que ela pudesse nascer com aquela síndrome para ela cumprir o plano reencarnatório dela. E a gente, na nossa ignorância, acha que é um defeito de fabricação. Tá. A gente, como é que é? Para nós é. Mas ele fala mesmo isso aqui, né? Que a maioria
grande parte ou não. Então, é claro, assim, gente, à medida que a gente vai tomando consciência e vai requerendo maior esforço de investimento na nossa encarnação, e quanto mais a gente vai ficando esclarecido, mais o plano espiritual investe em nós, entendeu? Aí a gente vê aquela passagem lá, de aquele que não tem, mais lhe será tirado, e aquele que tem, mais lhe será concedido, é mais ou menos isso, tá? Então, à medida que a gente já está no esforço de melhoria, a gente já quer ter compromissos mais sérios, a gente quer ter uma encarnação mais produtiva, o que vai acontecer com o plano? Vão investir na gente. Ah, não, eu estou lá, vou de qualquer jeito, porque, sabe, eu não estou preocupado, eu sou muito egoísta ainda, não tomei consciência do que eu tenho que fazer. Vai, cara, vai lá na reencarnação, encarna lá e deixa a sua natureza agir um pouco, você vai passar 2, 3, 4 vidas dando cabeçada, aí depois, à medida que você for querendo reencarnar de uma forma mais equilibrada, a gente vai te investir em você. Percebe como é que o negócio funciona? Eu só pensei no seguinte, na pergunta dela sobre transexuais, né? De repente, se você tem um planejamento, você vai para vir mulher e daí pega lá e ui, nossa, o embrião agora é menino, vai nascer menino. Porque tem crianças que muito pequenininhas já se identificam mais com o sexo oposto, né? Ao Mas mesmo isso tempo, se a pessoa isso vai não é ter... troca de Então, se a sexo. pessoa vai ter uma vida de transexual, tem provas muito pesadas e muito específicas que vai passar. Então, isso não pode ser um acaso. Obviamente, tem talvez um dedinho lá para ter que lidar com o corpo contrário para passar por essas provas, né? Pode ser, mas aí é só especulação, tá? Estou Sim. especulando porque eu não li, não estudei. Mas é claro que a gente já tem um estudo, assim, pode ser, né, que ela tem que passar por esse experimento, né? Né? Assim, sem função não é, né? Sem função não é, a gente sabe que não é, né? Uhum. E a gente até fala, né? A pessoa escolhe isso, não escolhe, né, gente? A gente sabe, a gente já tem uma maturidade psíquica para saber que não é escolha, né? É uma coisa que vem forte de dentro da pessoa. Então, eu escolho ser assim, eu escolho ser assado. A gente não escolhe esse tipo de coisa, né? Isso é coisa que nos move, né? Então, a gente é muito, sim, é muito ridículo, né? Você pensar que eu posso escolher ser assim ou eu posso escolher ser assado. Não, a gente não escolhe, a gente é, né? A gente é, né? Daí A a gente gente é escolheria ser resultado. perfeito. É, sim, entendeu? Se fosse para escolher, né? Eu escolho ser bom. Amanhã eu acordo bom. Não é assim, né? Uhum. A gente tem um passado de mazela aí, a gente tem virtude a ser adquirida, a gente tem sombra a ser apagada, a ser conhecida para depois ser transformada, né? Então, essa é a beleza do ser humano. E o pai nos respeita profundamente, né? Respeita nossas escolhas, respeita nosso tempo, respeita tudo na nossa vida. E, né, quer ficar parado, fica, né? Quer sofrer, sofre, né? Esse é o bom pai, né? Que bom só Deus, né? Beleza, gente? Vamos caminhando no estudo aí, tá? Desculpa aí o tempo, né? Que eu não gosto de terminar atrasado. Tudo bem? Esse assunto é meio quente, tá? Então, se vocês quiserem abrir na reunião seguinte, fazendo pergunta, quiser colocar no chat lá, porque é o nosso nascimento, né? Então a gente vai parando aí, né? Tudo bem?